Você conhece a história de superação que transformou um jovem do interior do Ceará em um dos maiores ícones da música brasileira? Prepare-se, porque esta não é apenas uma trajetória musical, mas uma verdadeira lição de vida, marcada por injustiças, reviravoltas impactantes e uma luta incansável contra o preconceito e as limitações impostas pelo destino. Belchior nasceu em Sobral, uma cidade quente e seca do sertão cearense, onde as oportunidades eram tão escassas quanto a água. Filho de uma família humilde, ele cresceu ouvindo o som do vento batendo nas portas de madeira simples e o lamento das vozes que, como a dele, buscavam espaço em um mundo que parecia não estar preparado para acolher quem sonhava grande. Ainda criança, já demonstrava uma sensibilidade incomum. Enquanto outros corriam pelas ruas de terra batida, ele escrevia poesias, desenhava melodias invisíveis e cultivava um olhar inquieto, como quem sabe que nasceu para algo muito maior. Mas o caminho para transformar esse sonho em realidade não foi fácil. Ainda jovem, Belchior decidiu abandonar sua terra natal e seguir para Fortaleza, e depois para o sul do país, na tentativa de encontrar um espaço onde sua voz pudesse ser ouvida. Enfrentou preconceitos e muitas portas fechadas, simplesmente por carregar em seu sotaque e na sua aparência as marcas de sua origem nordestina. Muitos o julgavam apenas por ser mais um retirante, ignorando o talento visceral que transbordava em cada uma de suas composições. Mesmo diante de todas as humilhações, ele não desistiu. Pelo contrário, usou cada não que recebeu como combustível para seguir em frente. Suas letras passaram a ser o reflexo da sua luta, falando de injustiça, solidão, resistência e esperança. Em meio aos duros anos 70, período de repressão e censura, Belchior foi um dos poucos artistas a ter coragem de cantar sobre temas profundos, desafiando o sistema com sua arte rebelde e autêntica. A grande virada aconteceu quando Elis Regina, a maior voz do Brasil na época, gravou sua canção Como Nossos Pais. Foi como se, naquele instante, o mundo finalmente tivesse parado para ouvir o grito sufocado de um nordestino que, com palavras simples, conseguiu traduzir a dor e a esperança de uma geração inteira. Esse momento não só marcou a consagração de Belchior como um dos maiores compositores da música brasileira, mas também simbolizou uma vitória histórica. A vitória de quem nunca aceitou que sua origem fosse uma sentença. Cada verso que ele escrevia era uma afronta poética à exclusão social, uma reafirmação de identidade e um convite à reflexão. Suas músicas não eram apenas canções, eram manifestos emocionantes, carregados de verdade, justiça e humanidade. E foi assim, entre lutas silenciosas e reviravoltas inesperadas, que Belchior transformou-se no herói improvável, o homem que saiu do sertão para conquistar o país e inspirar milhões com sua história real, intensa e profundamente emocionante. E se você acha que essa história já atingiu o auge, espere, porque o que aconteceu depois vai te surpreender ainda mais. Belchior nasceu em uma família simples, no calor abrasador de Sobral, no interior do Ceará, cercado por uma paisagem árida que parecia limitar os sonhos de quem ali vivia. A infância foi marcada pela escassez, poucos livros, quase nenhum incentivo à cultura e uma rotina onde o trabalho duro começava cedo e os sonhos, quando surgiam, eram sufocados pela necessidade de sobrevivência. Mas Belchior não era como os outros. Ainda menino, surpreendia a todos com sua inteligência e sensibilidade fora do comum. Enquanto muitos da sua idade corriam descalços pelas ruas de terra ou ajudavam na lida do campo, ele buscava abrigo debaixo das árvores, rabiscando versos, desenhando melodias na mente, construindo um mundo paralelo onde as limitações do sertão não existiam. Mesmo sem acesso a instrumentos musicais, Belchior ouvia os sons ao seu redor. O canto melancólico do vento entre as frestas das casas de taipa, o barulho das águas escassas correndo nos riachos, o sussurro das vozes sofridas que contavam histórias de luta e resistência. Tudo isso moldava seu olhar artístico, sua capacidade única de transformar dor em poesia, sofrimento em arte, pobreza em inspiração. Ainda jovem, passou a chamar a atenção pela forma como expressava suas emoções, pela sensibilidade ao narrar as pequenas injustiças do cotidiano nordestino e pela coragem de questionar aquilo que todos aceitavam como destino imutável. A escola, apesar de precária, foi um dos poucos espaços onde pôde alimentar sua sede de conhecimento. Lá, seus professores perceberam rapidamente que aquele menino não era apenas mais um na multidão, mas alguém destinado a romper as barreiras invisíveis que o cercavam. Não demorou muito para que Belchior começasse a participar de pequenos festivais e eventos culturais locais, sempre se destacando,
mesmo quando lhe faltavam recursos, roupas adequadas ou apoio financeiro. A cada apresentação, a cada poema lido, ele sentia que sua voz, até então sufocada pelo isolamento e pela pobreza, começava a encontrar ressonância. Mas, ao mesmo tempo, percebia também o olhar de desdém de muitos que não acreditavam que alguém como ele pudesse ir muito longe. Esse desprezo, essa tentativa silenciosa de anular seu talento, só serviu para alimentar ainda mais sua determinação. É impossível não se emocionar ao imaginar aquele garoto franzino, de olhar curioso e alma inquieta, enfrentando todas as adversidades com uma força que poucos à sua volta conseguiam compreender. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão poderosa. A capacidade de mostrar que, mesmo nas condições mais adversas, a arte, o talento e a perseverança podem florescer. Agora eu quero saber de você. Que palavra define para você essa trajetória até aqui? Deixe nos comentários. Inspiração, resistência ou superação. Sua participação é essencial para tornar essa reflexão ainda mais rica e emocionante. O encontro de Belchior com a música foi como o despertar de uma força adormecida. Uma chama que começava a arder silenciosa, mas intensa, dentro de um garoto que não aceitava ser apenas mais um entre tantos invisíveis do sertão. Foi na adolescência, enquanto caminhava pelas ruas de Sobral, que a poesia e a filosofia começaram a ganhar espaço em sua alma inquieta. Ele encontrava refúgio nas poucas bibliotecas públicas ou nas raras edições de livros emprestadas, onde mergulhava em textos de pensadores clássicos e se encantava com a complexidade das palavras, percebendo que elas poderiam ser muito mais do que meros instrumentos de comunicação. Poderiam ser armas, pontes, redenção. Nesse mesmo período, sua fascinação pela música se intensificou. Começou a ouvir, com admiração, os sons que vinham do rádio, as melodias da Jovem Guarda, os acordes da bossa nova e os primeiros acordes daquilo que logo se chamaria música popular brasileira. Mas o que mais o impressionava não eram apenas os ritmos, mas a possibilidade de transformar sentimentos em canções, de contar histórias de dor, injustiça, amor e resistência através das notas musicais. Logo, Belchior começou a compor suas primeiras canções, tímidas, mas cheias de significado. Ele escrevia sobre aquilo que conhecia bem: a dureza da vida no sertão, os sonhos impossíveis, as despedidas forçadas. Sua voz ainda era crua, mas carregava uma força emocional arrebatadora, capaz de tocar quem o ouvia mesmo nos espaços mais simples, como pequenos festivais escolares ou encontros culturais da cidade. Cada apresentação era, para ele, um desafio e uma vitória silenciosa, uma prova de que sua voz merecia ser ouvida, apesar das barreiras impostas pelo contexto social em que vivia. A luta para equilibrar os estudos com o sonho artístico foi, sem dúvida, uma das maiores provas de sua resiliência. Durante o dia, enfrentava as longas jornadas escolares, muitas vezes em salas superlotadas e com poucos recursos. À noite, refugiava-se nos cadernos onde rabiscava letras, melodias e reflexões filosóficas que pareciam maiores do que sua própria idade. O tempo que outros dedicavam ao lazer, Belchior usava para se aprimorar, mesmo quando o cansaço e a falta de perspectivas teimavam em bater à sua porta. Havia quem dissesse que a música era uma ilusão, um desperdício de tempo para quem precisava se preocupar em garantir o sustento e se preparar para uma profissão de verdade. Mas Belchior, com sua típica teimosia e senso de justiça, se recusava a aceitar essa narrativa limitante. Ele acreditava, com todas as forças, que poderia sim mudar a sua realidade através da arte, e que sua música não seria apenas mais uma entre tantas, mas um grito de resistência que ecoaria além das fronteiras de Sobral. E foi com esse espírito indomável que ele deu seus primeiros passos para fora do sertão, buscando palcos maiores, lugares onde pudesse provar a si mesmo e ao mundo que sua voz tinha valor. E agora, quero que você reflita comigo. O que te impede hoje de correr atrás do seu sonho? Deixe nos comentários as palavras que mais definem o que você sentiu até aqui: força, luta ou esperança. Vamos construir juntos essa corrente de inspiração. Mas como em toda a história de superação, os desafios de Belchior só aumentavam à medida que ele tentava avançar. Deixando o conforto, ou o que se poderia chamar de conforto, de Sobral, seguiu para Fortaleza, e mais tarde para o eixo Rio-São Paulo, onde acreditava que sua música poderia finalmente encontrar espaço. No entanto, ao chegar aos grandes centros, deparou-se com uma realidade ainda mais cruel do que poderia imaginar. As portas estavam fechadas para quem, como ele, vinha do interior, carregava um sotaque carregado
e uma aparência que pouco combinava com os padrões estéticos da indústria musical da época. Em diversas ocasiões, foi menosprezado por produtores e empresários que não conseguiam enxergar, por trás daquele jovem nordestino de roupas simples, o imenso talento e a poesia que transbordava de suas canções. Ouviu frases duras, viu olhares de desprezo e teve propostas recusadas sem sequer ser ouvido até o final. O preconceito, velado ou explícito, pesava sobre seus ombros e, em muitos momentos, fazia com que questionasse se realmente valia a pena continuar lutando por aquele sonho que parecia tão distante. Ele, que tantas vezes tinha conseguido transformar a dor em poesia, agora se via imerso em uma dor silenciosa, mais difícil de ser moldada em versos. A dor da rejeição sistemática, do sentimento de não pertencimento, da injustiça que cala e paralisa. Mas Belchior era movido por algo que muitos não compreendiam: uma determinação inquebrantável, uma fé profunda de que sua voz precisava ser ouvida, não por vaidade, mas porque ela representava milhares de outras vozes silenciadas pela mesma exclusão social que ele enfrentava. Mesmo sem apoio imediato, sem empresários dispostos a apostar em sua arte, ele persistiu. Continuou compondo, tocando em pequenos espaços, cantando para quem quisesse ouvir, mesmo que fossem poucos. Cada recusa se transformava em um combustível silencioso, cada humilhação em um verso carregado de dor e resistência. Sua trajetória é, até hoje, um exemplo visceral de como a injustiça pode ser enfrentada com a arte, e de como, mesmo sem aplausos, quem insiste acaba, inevitavelmente, encontrando o seu público. E aqui eu faço uma pergunta direta a você. Você já sentiu vontade de desistir de um sonho? Já viveu aquele momento em que parecia que ninguém acreditava em você, que todas as portas estavam fechadas? Se sim, quero que deixe nos comentários a palavra que mais representa o que sentiu: resiliência, coragem ou persistência. Sua história pode inspirar outros, assim como a de Belchior continua inspirando gerações até hoje. E foi quando parecia que as forças estavam prestes a se esgotar, que a vida, com uma de suas reviravoltas surpreendentes, colocou Belchior diante da oportunidade que mudaria tudo. Depois de anos cantando em pequenos festivais e bares, onde sua voz ecoava para poucos, mas atentos ouvintes, uma de suas composições chegou aos ouvidos de ninguém menos que Elis Regina, a maior intérprete do Brasil naquele momento. Elis ficou profundamente tocada pela letra de Como Nossos Pais, uma canção que, com uma delicadeza brutal, falava sobre o desencanto, a passagem do tempo e a busca incessante por identidade. Temas universais, mas narrados com uma autenticidade que só quem viveu a exclusão e a luta poderia imprimir. Quando Elis Regina gravou Como Nossos Pais e, em seguida, Velha Roupa Colorida, a voz de Belchior, até então restrita a pequenos públicos, ganhou o país. Era o reconhecimento que ele tanto buscava. Mas mais do que isso, era a justiça poética se cumprindo, a vitória do talento sobre o preconceito, da persistência sobre as recusas, da arte sobre o silêncio imposto. De repente, aquele rapaz que um dia fora desacreditado por sua origem humilde passou a ser celebrado como um dos maiores compositores da música brasileira. As rádios passaram a tocar suas canções incessantemente, e as plateias, que antes o ignoravam, agora se emocionavam com a profundidade de suas letras, carregadas de filosofia, existencialismo e uma visão crítica, e, ao mesmo tempo, apaixonada da vida. Artistas consagrados começaram a buscar suas composições, desejando interpretar as palavras que ele escrevia com tamanha intensidade. Belchior não era apenas mais um cantor ou compositor. Era definitivamente a voz de uma geração que se sentia perdida, o reflexo de uma juventude que questionava padrões e ansiava por liberdade. Na década de 1970, sua consagração como um dos maiores nomes da MPB se consolidou. Seu álbum Alucinação, lançado em 1976, tornou-se um divisor de águas, não apenas pela qualidade musical, mas pela coragem das mensagens ali contidas. Em uma época de ditadura e censura, Belchior ousava cantar sobre a angústia existencial, sobre a hipocrisia social, sobre a eterna busca por um lugar no mundo. Cada apresentação era um espetáculo carregado de emoção, onde o público, arrebatado, se via representado nas canções que falavam de amores frustrados, de sonhos adiados, de injustiças e de uma esperança que, apesar de tudo, nunca morria. Essa grande virada foi mais do que a consagração de um artista.
Foi a demonstração de que, mesmo quando todos dizem não, mesmo quando as portas parecem trancadas para sempre, quem persevera, quem mantém sua essência e quem não abre mão de sua verdade pode, sim, mudar o curso da própria história e inspirar milhares de outras. E agora, quero que você me conte, qual dessas músicas do Belchior mais toca o seu coração? Deixe nos comentários. Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida ou Alucinação. Sua participação é essencial para manter viva essa corrente de emoção e inspiração. E quando Belchior parecia ter conquistado definitivamente o seu espaço no panteão dos grandes nomes da música brasileira, uma nova e inesperada reviravolta marcou sua trajetória. O afastamento silencioso dos palcos, dos estúdios e da mídia. Sem avisos oficiais, sem grandes explicações, ele simplesmente sumiu dos holofotes, deixando fãs, jornalistas e colegas perplexos e criando ao redor de sua figura um ar de mistério que só aumentava a curiosidade e a admiração. Em um país acostumado a ver seus ídolos expostos, Belchior fez o movimento oposto. Escolheu o recolhimento, preferiu o anonimato à exposição, a simplicidade à ostentação, como se quisesse provar, mais uma vez, que a verdadeira arte não precisa gritar para ser ouvida. Enquanto muitos especulavam sobre seu paradeiro, sua saúde ou os motivos que o levaram a essa decisão, o que permanecia inabalável era a força de sua obra. Suas músicas continuavam vivas, pulsantes, atravessando gerações e encontrando novos públicos que, mesmo sem tê-lo visto ao vivo, eram profundamente tocados pela autenticidade das letras, pela beleza das melodias e, sobretudo, pela coragem de suas mensagens. Belchior tornou-se, assim, um daqueles raros artistas cuja ausência só fez reforçar sua presença. Nas vozes de novos cantores, em trilhas sonoras de filmes, nas playlists que se renovavam com as décadas, sua arte seguia emocionando, ensinando e provocando reflexões. E talvez seja exatamente esse o maior legado que alguém pode deixar: a capacidade de permanecer, mesmo quando já não se está mais ali fisicamente. De ser lembrado não pelo escândalo ou pela fama vazia, mas pela força do que se criou, pelas histórias que se contaram, pelas vidas que se transformaram. Cada verso de Belchior se tornou uma espécie de abrigo emocional para aqueles que, em algum momento, se sentiram deslocados, incompreendidos ou injustiçados. Sua obra é um refúgio para quem busca nas canções mais do que entretenimento. Busca verdade, busca identidade, busca justiça. E mesmo quem só o conheceu muitos anos depois, ao ouvir clássicos como Apenas um Rapaz Latino-Americano ou Divina Comédia Humana, sente o impacto visceral de um artista que nunca se conformou com os limites que a vida quis lhe impor. Belchior provou com sua história e sua arte que o tempo pode até passar, que os palcos podem se apagar, mas que as lições de vida mais poderosas são eternas e que a música, quando nasce do coração e da luta, jamais será silenciada. E agora quero muito saber: como você se sente ao conhecer esse lado tão enigmático e verdadeiro de Belchior? Deixe nos comentários a palavra que melhor traduz sua emoção: inspiração, mistério ou eternidade. Sua participação é essencial para continuarmos espalhando essa história tão emocionante e necessária. A jornada de Belchior nos oferece uma das lições de vida mais emocionantes e inspiradoras que se pode conhecer. Sua trajetória é a prova viva de que não importa o quão difíceis sejam os obstáculos, o quão fechadas estejam as portas, ou o quanto a sociedade tente te enquadrar em padrões limitantes, a superação é possível quando se caminha com autenticidade, quando se permanece fiel aos próprios sonhos e valores. Belchior nunca se permitiu ser moldado pelos rótulos impostos. Foi chamado de excêntrico, de rebelde, de deslocado, mas ele seguiu firme, provando que a força para seguir adiante não está no aplauso imediato, mas na certeza interna de que sua arte, sua voz e sua história eram necessárias. Cada passo dessa jornada, desde a infância humilde em Sobral até os palcos mais importantes do país, foi marcado pela coragem de resistir, pela capacidade de transformar as injustiças sofridas em poesia e, acima de tudo, pela escolha consciente de não abrir mão da sua essência. Quantas vezes ele poderia ter se rendido, ter silenciado, ter escolhido o caminho mais fácil e menos doloroso? Mas não. Belchior preferiu o mais difícil, o mais verdadeiro, e é exatamente isso que faz de sua história uma referência eterna, para quem acredita que sonhos não têm limites, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. O que mais impressiona é perceber que sua obra continua atual, pulsante,
como um hino silencioso que embala gerações e que segue ensinando, inspirando e emocionando. Sua música não fala apenas do passado, mas também do presente e do futuro, como um lembrete de que a autenticidade, a arte e a perseverança são armas poderosas para quem deseja mudar sua realidade. E, acima de tudo, para quem deseja deixar um legado que ultrapasse o tempo e as fronteiras físicas. Belchior nos ensinou que não é preciso estar sob os holofotes para ser eterno, que a verdadeira grandeza está naquilo que se constrói com alma, com talento e com uma coragem inabalável. Sua história é um convite para que cada um de nós também tenha a ousadia de enfrentar nossos medos, de lutar pelos nossos sonhos e de acreditar que somos capazes de muito mais do que imaginamos. A história de Belchior prova que, com talento, perseverança e alma, qualquer um pode sair do interior e conquistar o mundo. Agora eu quero muito saber: qual música do Belchior mais marcou a sua vida? Escreve aqui nos comentários e compartilhe com a gente a emoção que essa trajetória despertou em você.